O mundo sempre irá considerar a justiça, a retidão, a honestidade e a honra como fanatismo. Considerarão que é exagero, mas Deus deixou claro e exigiu e exige retidão, santidade. No Salmo capítulo 86 é dito que a base do trono de Deus é justiça e retidão. Logo, é evidente que todos os seres humanos precisam buscar a justiça e a retidão. E é exatamente por isso que, no Êxodo, quando o povo saiu do Egito, o povo hebreu, Deus disse: sejais santos, como o Senhor vosso Deus é santo. E novamente Pedro retoma essa passagem em uma de suas cartas, dizendo: sejam santos, como Deus é santo. Porque se vocês chamam Deus de Pai, precisam buscar ser semelhantes a Ele. Jesus Cristo já havia dito essa mesma coisa nos Evangelhos, quando ele disse: sejam perfeitos, como o Senhor, o vosso Pai, é perfeito. Logo aqui é claro a necessidade de buscar a perfeição e a retidão, para que assim possamos nos tornar parecidos com Deus. Esse foi o grande propósito de Jesus Cristo. Ele não veio aqui na terra para abençoar as pessoas com riquezas materiais, diferente do que muitas religiões e círculos da cristandade moderna pregam. Cristo não veio abençoar as pessoas com riquezas. As bênçãos de Deus são a retidão, a fé, a salvação, a santidade. Foi para isso que Cristo veio ao mundo, para trazer a salvação, a santificação ao ser humano. Disso que se trata o Evangelho de Jesus Cristo. Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo descreve tudo aquilo que corrompe o ser humano. Nos versículos 19 ao 21 está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais já vos tenho dito que os que cometem tais obras não herdarão o reino de Deus. Aqui o apóstolo estabelece com clareza todas as coisas que devem ser evitadas com todo esforço, pois quem comete tais coisas não herdará o reino de Deus. O que você precisa fazer agora é pegar um dicionário de português, ou da internet, no celular, não importa, e pesquisar cada uma dessas palavras e compreender o significado delas, e então verificar se você não está vivendo nessas obras. E se constatar que está vivendo nessas obras malignas, você deve lutar para tirá-las de suas vidas e pedir perdão a Deus, reconhecer isso e mudar com fé e paciência, se esforçando a cada dia até a completa libertação. Porque é diferente do que muitos pastores e padres dizem, não existem orações de libertação imediata. Orações ajudam, com certeza. Orações expulsam demônios, com certeza. Porém, a libertação verdadeira é um processo gradual, que as pessoas precisam continuamente se esforçar. A libertação é um processo de santificação, como está escrito em João capítulo 17, versículo 17, quando Cristo diz: Pai, santifica os meus discípulos na tua verdade. Então ele diz: a tua palavra é a verdade.
Ou seja, praticar os ensinamentos de Deus é a santificação, é a libertação. A mesma coisa ele disse, em outras palavras, aos fariseus, quando ele disse: aquele que conhece a verdade é liberto por ela. Ou seja, mas o que é conhecer a verdade? Conhecer a verdade é fazer aquilo que a verdade ordena. E a verdade ordena retidão. A verdade ordena santidade. A verdade ordena que os seres humanos busquem se tornarem pessoas melhores continuamente em todas as áreas da vida. Porque foi isso que Cristo disse para que os seres humanos fizessem, que eles se afastassem do mal e fizessem o bem. Nisso consiste o Evangelho. Não existe outro Evangelho além desse. Crer em Cristo e buscar a santificação. Fazer o que Ele ensina. O que Ele ensina foi isso. Fazer o bem ao próximo. E pregar o Evangelho do mesmo tipo. O Evangelho que chama as pessoas a lutar contra o mal e fazer o que é bom, sempre com fé em Deus, com persistência e perseverança, buscando sempre se aproximar, se assemelhar a Deus, a Cristo, a cada dia mais. Como foi escrito nas cartas de João, como foi escrito nos ensinamentos de Paulo. Todo o Evangelho se baseia nisso, na santificação, na prática da retidão. E as bênçãos de Deus significam o amor. Coríntios capítulo 13. O desapego da matéria, ou seja, você deve ser uma pessoa desapegada das coisas materiais. Entenda que ser desapegado das coisas materiais não é se tornar uma pessoa apática, uma pessoa que não faz nada, mas sim entender que as coisas da terra perecem e que por isso o que importa de fato são as coisas espirituais. Esse foi um dos grandes ensinamentos de Cristo, porque ele mesmo disse: de que vale ganhar o mundo e perder a alma? Aqui ele disse: de que vale ser rico? De que vale valorizar as coisas materiais mais do que as coisas eternas e perder a alma com isso? Foi isso que ele quis dizer. Valorizemos, portanto, as coisas que jamais perecem, as coisas do reino de Deus. Mas quais coisas são essas? Como disse o Senhor: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Ou melhor, onde está o vosso tesouro, aí estará o seu coração. Quais são esses tesouros? Eu vou dizer quais são esses tesouros. São os tesouros do caráter de Deus. Vou enumerá-los para você: retidão, santidade, amor, honra, lealdade, fidelidade, sabedoria, domínio próprio, persistência, diligência, perseverança, ousadia, obstinação. Entenda que a obstinação não como rebeldia, mas como um sentimento de buscar vencer a cada instante, sem nunca desistir. A sede da vitória. Esses são os verdadeiros tesouros, os tesouros do caráter de Deus. São essas coisas que são verdadeiramente valiosas e são aquelas que devemos buscar, almejar. Em outras palavras, é aquilo que nos faz pessoas melhores e nos prepara para o reino da eternidade. Porque o Evangelho de Cristo é a transformação do caráter do homem, para que a cada vez mais ele possa estar mais próximo da perfeição, da completude de portar todas essas coisas que foram enumeradas na sua mais perfeita ordem.
O Evangelho é essa preparação, é essa santificação, aperfeiçoamento do caráter. E por isso é necessário buscar o Evangelho da verdade, da retidão, e não da bênção material. Porque o Evangelho verdadeiro te chama a melhorar. O Evangelho verdadeiro aponta na sua cabeça, o dedo na sua cabeça e fala: você precisa melhorar. Todos nós precisamos. Todos. Não há um ser humano na Terra que não precise melhorar, que não precise se tornar mais parecidos com Deus a cada dia. É disso que se trata o Evangelho. Só que muitos pregam outras coisas, coisas mentirosas, e aglomeram pessoas que não amam a Deus, mas que querem bênçãos materiais, que querem dinheiro, que querem casa, que querem relacionamento, mas não querem Deus, não querem Cristo, não querem os tesouros do céu, que são os verdadeiros. Portanto, busque esses tesouros, se arrependa de todos os erros, expulse as obras de Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 de sua vida e faça aquilo que Deus manda e pregue esse evangelho aos outros. Ajude as pessoas necessitadas, segundo aquilo que você pode fazer, seja visitando, seja doando, não importa. Ajude as pessoas necessitadas. Eu quero que você leia Gálatas capítulo 5, estude as palavras, mas também quero que você leia Mateus capítulo 25 e Isaías capítulo 58. Ali, Jesus Cristo, Deus, estabelece um segredo para que todas as pessoas possam ser iluminadas pela força do seu poder. Quando as pessoas obedecerem esse mandamento, elas se tornarão luminosas, porque praticar a justiça, o bem ao próximo, é aquilo que faz o ser humano se tornar luz, como o próprio Cristo, o próprio Deus. E ele disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Mas isso significa que apenas aqueles que agem como eles são luz e sal, ou seja, que agem com justiça. E a justiça é a santificação e fazer o bem aos outros. Esses são os ensinamentos de Cristo. Portanto, reflita a respeito disso. Pense se você não está praticando o que é ruim. Pense se você não está fazendo o oposto daquilo que Deus ensina. Pense se você não está sendo trevas ao invés de luz. Tire as palavras torpes da sua boca. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, condenou todas as palavras torpes. E é por isso que não devemos falar palavrões, que devemos purificar o nosso vocabulário, porque isso causa escândalo e é um pecado contra Deus. E outra coisa, Jesus Cristo já havia alertado a respeito disso, quando ele disse que toda palavra ociosa, que o homem dará conta de toda palavra ociosa que tiver dito, palavra ociosa, palavra inútil. Por isso é necessário purificar o vocabulário e falar o que é justo e correto, para que também aqueles que não creem não blasfemem contra a fé, não degrinam o nome de Cristo por conta do erro, porque muitos degrinem a imagem de Deus. Entendo imagem como a pessoa, por conta daqueles que dizem que creem nele e fazem tudo que é mal. E por isso devemos andar na retidão e sermos exemplo, para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Disso se trata
o Evangelho. Tudo que foge disso é uma mentira. Tudo que foge disso são enganações colocadas por Satanás para que as pessoas se desviem da verdade, para que as pessoas andem no engano e assim sejam destruídas no inferno junto com ele. Porque o maior propósito das trevas é levar o máximo de seres humanos com eles para o inferno. Entendam eles como todos os demônios e entidades malignas, que não existe só Satanás, existem muitos. Ouça a verdade de Deus e busque se tornar uma pessoa melhor. Essa é a mensagem de Deus para abençoar a sua vida. Busque a sabedoria, busque o verdadeiro evangelho do arrependimento, da santificação, da retidão, da prática da justiça. Esse é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Todos os outros não levam o homem a Deus. Todas as outras coisas levam o homem à condenação, à ilusão e depois à destruição eterna.